Hoje nós vamos conhecer a história da santa que, muito bela, ainda na infância prometeu se manter casta para servir a Deus na pobreza e humildade. Não quebrar essa promessa lhe custou a vida, porque o governador da Sicília se interessou pela casta jovem e a pediu em casamento. É claro que nós estamos falando de Santa Águeda. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Uma das mais altamente veneradas virgens mártires da antiguidade cristã, enviada à morte por sua corajosa profissão de fé em Catânia, na Sicília. Uma antiga tradição, baseada em atas compostas depois do martírio, dizem que isso ocorreu na perseguição de Décio. A história de Santa Águeda, ou Ágata, se desenvolve no século III, entre Catânia e Palermo, na Sicília, sul da Itália. As duas cidades são rivais sobre o nascimento da mártir. Segundo a sua biografia, se acredita que a jovem nasceu no ano de 235, na Catânia, aos pés do vulcão Etna, no seio de uma família nobre e rica. Ainda adolescente, manifestou o desejo de se consagrar totalmente a Deus. Com o rito próprio, recebeu do seu bispo o véu vermelho, que as virgens consagradas usavam na época. Santa Águeda cresceu sendo educada nos preceitos da fé cristã desde muito jovem. A sua beleza física e espiritual se destacavam, atraindo a atenção de muitos pretendentes. No entanto, Águeda já havia dedicado sua vida a Deus e decidiu se consagrar totalmente à vida religiosa, fazendo votos de castidade. No ano de 250, o édito do imperador Décio contra os cristãos desencadeou uma terrível perseguição. Em Catânia, a ordem foi duramente aplicada pelo impiedoso procônsul, que era apaixonado por Santa Ágata. Isso. A decisão de Santa Ágata de permanecer virgem e dedicada à sua fé cristã provocou a ira do governador romano da Sicília na época. Encantado pela beleza de Águeda e incapaz de aceitar a sua recusa, o governador tentou fazer com que ela abandonasse a fé e se casasse com ele. Diante da firme negativa da jovem cristã, o governador lançou mão de ameaças e torturas para forçá-la a renunciar ao cristianismo. A jovem fugiu, mas foi encontrada e reconduzida a Catânia. Levada até Quinciano, ela renunciou categoricamente. Então, o procônsul decidiu aproveitar da virgindade da jovem. A entregou a uma mulher da corte de maus costumes, chamada Afrodísia, para incentivar ao pecado. Mas Ágata permaneceu fiel a Cristo, tanto que foi levada novamente ao governador, que decidiu iniciar um processo. Os atos do martírio de Santa Ágata descrevem o colóquio. A qual classe social você pertence? Perguntou-lhe o governador. E ela responde: não só nasci livre, mas de uma família nobre. E o governador continua: mas se você afirma ser livre e nobre, por que vive e se veste como uma escrava? Porque sou serva de Cristo, explica ela. Então o governador lhe pergunta: sendo realmente livre e nobre, por que quis ser escrava? Ágata lhe diz: a máxima liberdade e nobreza consiste em querer demonstrar ser serva de Cristo. E o governador retrucou: se for assim, nós que desprezamos servir a Cristo e veneramos os deuses, não temos liberdade? A sua liberdade os arrasta para a escravidão, que não só os torna escravos do pecado, mas também os submete à madeira e às pedras, afirma Ágata. Diante dessas palavras, o governador exortou mais uma vez Ágata a renunciar a Cristo e, para dar-lhe a possibilidade de refletir, mandou prendê-la. No entanto, no dia seguinte, diante de uma nova rejeição, estabeleceu que a jovem fosse submetida a suplícios. Irado por ver a bela jovem enfrentar os sofrimentos com coragem, Quinciano manda torturar e arrancar os seus mamilos. Depois foi reconduzida à prisão, dolorosa e cheia de sangue.
Mas durante a noite, São Pedro lhe aparece e cura as feridas. Levada de novo diante do tribunal, Ágata rejeitou mais uma vez adorar aos deuses e confessou ter sido curada por Jesus Cristo. Irritado com a sua coragem, apesar das torturas, o governador manda submetê-la aos carvões incandescentes, vestida apenas com o véu vermelho como esposa de Cristo. Enquanto a ordem do procônsul era executada, o lugar onde o santo corpo da Virgem era assado tremeu. Toda a cidade de Catânia também foi abalada pela veemência do terremoto. Por isso os habitantes foram às pressas até o tribunal e começaram a gritar, correndo um grande risco pelos tremendos tormentos infligidos à santa serva de Deus. Então Ágata foi tirada dos carvões ardentes com seu véu vermelho ainda íntegro e levada novamente para a prisão, onde abriu os braços e se dirigiu ao Senhor, dizendo: Senhor, que me criastes e protegestes desde a minha infância, na minha juventude me fizestes agir com coragem, que me libertastes dos prazeres mundanos, que preservastes meu corpo da contaminação, que me fizestes vencer os tormentos do algoz, dos ferros, do fogo e das correntes, que me destes entre os tormentos a virtude da paciência. Vos peço agora acolher o meu espírito, porque já é hora que eu deixe este mundo, segundo a vossa vontade, para gozar da vossa misericórdia. Ao pronunciar essas palavras, já com a voz fraca, na presença de muitas pessoas, ela entregou o seu espírito. Era o dia 5 de fevereiro de 251. Os atos do martírio de Santa Ágata narram ainda: após um ano, o vulcão Etna entrou em erupção. Como um grande incêndio e um rio ardente, o fogo desceu impetuoso, liquefazendo a terra e as pedras rumo à cidade de Catânia. Então, muitos se dirigiram ao túmulo de Santa Ágata para pedir a sua intercessão para que a cidade não fosse incendiada. Seu véu foi exposto diante da lava, que milagrosamente parou de escorrer. A fama desse prodígio fez com que Santa Ágata se tornasse a padroeira de Catânia. Seu culto teve início no ano seguinte do seu martírio e se difundiu rapidamente por todos os lugares. As suas relíquias são conservadas na catedral a ela dedicada em Catânia. Em Catânia, de onde é padroeira, lá se divulgou o seu culto muito cedo, a tornando tão célebre quanto Santa Luzia, padroeira de Siracusa. Seu nome está no cânon da missa e em Roma chegou a haver mais de 12 igrejas em sua honra. O martirológio romano monástico diz sobre ela neste dia, abre aspas, Virgem martirizada em Catânia no século III. Pelo poder do Espírito Santo triunfou sobre uma perseguição que havia provocado muitas apostasias ao seu redor. Vários prodígios a tornaram célebre na Sicília e em Roma. Fecha aspas. A iconografia da Santa Águeda a representa frequentemente com uma bandeja contendo em seus seios um símbolo poderoso da sua fidelidade à fé cristã e da intervenção divina em meio às torturas. A história de Santa Águeda, marcada por sofrimento, resistência e milagres, continua a inspirar fiéis e a ser lembrada como um testemunho da força da fé em face da adversidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E uma curiosidade, você sabia que a tradição popular na Sicília, especialmente em Catânia, atribui a Santa Águeda o poder de interceder em questões relacionadas à saúde feminina, em particular à saúde das mamas? É verdade. Uma prática interessante e única associada a essa devoção é a oferta de pãezinhos em formato de seios, conhecido como seios de Santa Águeda. Acredita-se que o ato de oferecer e consumir esses pãezinhos simboliza a busca por proteção e curas para questões relacionadas à saúde das mamas. Aqui na descrição tem o link para a novena de Santa Águeda, muito poderosa para você rezar. E não se esqueça de nos seguir também no Instagram, @Raiman. Deus abençoe. Salve Maria.